E aí, galera, mais uma videoaula e o tema hoje é Iluminismo. Para falar de Iluminismo, vamos conceitualizar, ok? Iluminismo foi um movimento intelectual, uma corrente de pensamento que surge durante o século XVIII na Europa. Defendia o uso da razão, a luz do conhecimento, contra o antigo regime, as trevas. E o iluminismo pregava maior liberdade na política, na economia, na sociedade, nas questões religiosas. As críticas que o movimento fez ao antigo regime eram em vários aspectos. Nós vamos focar em economia, política e religião. Na questão do mercantilismo, vou te lembrar, o mercantilismo, ele tem como características o metalismo, a balança comercial favorável, o colonialismo, o incentivo à manufatura e o intervencionismo. O intervencionismo é a presença do Estado de maneira muito forte na economia. Eles criticavam isso. Inclusive, isso é um valor burguês, né? O iluminismo criticava também o absolutismo, ou seja, o poder ilimitado nas mãos de uma pessoa só, os poderes ilimitados nas mãos do rei. E eles criticavam também o clericalismo, o poder da igreja, a influência da igreja nos outros setores. Importante dizer que eles criticavam a instituição igreja e não religião e nem Deus. Mas o que o iluminismo defendia? Ele defendia a liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia, defendia o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, e também defendiam o predomínio da burguesia e seus ideais, até porque eles partilhavam desses ideais. Os pensadores iluministas, eles são críticos, eles agitaram a Europa com seus ideais. Lembra do absolutismo? Lá eu tinha pensadores absolutistas que defendiam o absolutismo. Agora eu tenho pensadores contrários à ideia de absolutismo. E eu posso caracterizar esses pensadores em políticos, sociais, econômicos e religiosos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho alguns pensadores que criticam, falam mais sobre determinados assuntos. Ora, eu tenho alguns que falam sobre política, outros sobre sociedade, outros sobre economia e outros sobre religião. Por exemplo, eu tenho aqui alguns pensadores também conhecidos como teóricos absolutistas, e esses aqui eu tenho John Locke entre eles, né? O John Locke, ele fala sobre os direitos inalienáveis do homem. Que direitos são esses? Aqueles direitos que ninguém tira de você, como, por exemplo, o direito à busca da felicidade. Outro pensador aqui é o Voltaire. O Voltaire fala sobre a liberdade de expressão anticlerical. Ele quer liberdade de falar, de criticar, inclusive a instituição igreja. E já o próximo é Montesquieu. Montesquieu é um pensador político. Ele é que vai dividir os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E na sequência, eu tenho Rousseau. Rousseau é considerado o pai da democracia moderna. E por falar em democracia, não tem como fugir de Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, onde surgiu a democracia, na polis de Atenas, nós tínhamos um pensador, um filósofo, um estratego chamado Clístenes, e lá ele era considerado o pai da democracia. Ao longo do tempo, a democracia vem se alterando até chegar neste momento aqui que eu tenho Rousseau sendo o pai da democracia moderna. Na sequência, eu tenho dois pensadores, Diderot e D'Alembert. Esses dois pensadores, eles vão fazer uma versão compacta das ideias iluministas de todos os outros pensadores e vão reunir isso num livro só. Esse livro se chama Enciclopédia e é esse livro que vai divulgar as ideias iluministas pelo mundo. Na questão econômica, eu tenho duas correntes de pensamento, a fisiocracia e o liberalismo. As duas têm em comum o anti-intervencionismo, mas as duas divergem quando a fonte de riqueza chega como foco. A fonte de riqueza para a corrente de pensamento chamada fisiocracia é a terra, portanto, a agricultura. Dois pensadores importantes, Quesnay e Gournay. Já o liberalismo
tem como fonte de riqueza o trabalho, o incentivo à manufatura e mais tarde a industrialização. O liberalismo tem um foco num pensador chamado Adam Smith. Adam Smith escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, no qual ele defende que a economia deveria ser conduzida pelo livre jogo da oferta e da procura. Ele fala sobre isso como a mão invisível do mercado. Laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar. Esta ideia é a máxima do liberalismo. Que o governo cuide apenas da saúde, educação e segurança, deixa o comércio com os comerciantes. Esta é a mão invisível. É a lei da oferta e da procura ou da demanda. Quanto mais produtos você tem, menor é o preço. Quanto menos produtos você tem, maior é o preço. Vamos trazer para mais perto um exemplo bem prático. Banana é barata porque tem muito. Diamante é caro porque é raro. E aí, nós temos um conceito de despotismo esclarecido. O conceito de despótico, a gente já viu. Um rei é despótico, ele está acima da lei. O conceito aqui, então, é o seguinte: como que eu posso colocar o esclarecido com o despótico? É quando um rei despótico tem o conhecimento iluminista. E aí ele vai aplicar algumas ideias iluministas no seu estado absolutista. Por que que ele não se transforma em iluminista ou não aplica todas as ideias? Porque o iluminismo critica, é contra o absolutismo. Aí seria um tiro no pé. Então, ele vai apenas usar algumas ideias iluministas, aquelas que não o prejudiquem. Locais de aplicação: Portugal, com o Marquês de Pombal, que a gente vai falar na sequência em História do Brasil, a Áustria, a Prússia, a Rússia com Catarina a Grande. Este movimento, o iluminismo, ele vai trazer mudanças políticas, econômicas, sociais, todas baseadas nos ideais iluministas, que são liberdade, igualdade e fraternidade. Lembrando que esse vai ser o lema lá da Revolução Francesa. O iluminismo tinha o apoio da burguesia, principalmente porque os burgueses e os pensadores iluministas tinham interesses em comum. E as influências? As influências são bastante grandes, porque eu tenho a influência lá na Europa com a Revolução Francesa e eu tenho a influência na América Inglesa, por exemplo. A independência dos Estados Unidos tem influência iluminista, inclusive na sua Constituição. Já na independência da América Portuguesa, ou seja, aqui no Brasil, também tem influência, pontualmente na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana. E também tenho a influência iluminista quando eu penso na independência da América Espanhola, dos países que falam o idioma espanhol, que eu carinhosamente chamo de Los Hermanos. E é isso, pessoal. Iluminismo para vocês. Qualquer coisa, me ache nas redes sociais.